Olá, sou Rodolfo Quintanilha, professor de História, e hoje estaremos trabalhando mais um corte da disciplina de História do sexto ano. Estaremos trabalhando basicamente em cima de 3 temáticas. E quais são elas? Nós estaremos falando sobre a escrita da história, a história e o tempo, e calendário e relógio na história. Ok? Então vamos lá, gente. O primeiro assunto é a escrita da história. Os historiadores, para desenvolverem a escrita da história, eles se debruçam e buscam várias fontes para serem desenvolvidas essa escrita que recebe o nome de historiografia. E entre essas fontes, nós poderíamos citar aqui as fontes escritas, as fontes sonoras, as fontes virtuais, entre outras várias fontes em que os historiadores utilizam para o desenvolvimento da escrita da história. A princípio, esses historiadores, que são pesquisadores, se debruçavam sobre grandes personagens da história, como reis, príncipes, presidentes, generais, entre outros. Com o passar do tempo, outras temáticas foram sendo desenvolvidas pelos historiadores, não mais apenas em cima desses grandes personagens, que são chamados do macro, mas passam a debruçar sobre a microhistória, desenvolvimento em cima de culturas sociais, de eventos políticos, entre outros os assuntos. Grande é, a partir de então, a variante sobre as temáticas da escrita da história. A história e o tempo. A história e o tempo, nós partimos do princípio daquilo que Mark Bloch, um grande historiador, ele diz, que a história é a ciência do homem no tempo. A história é a ciência do homem no tempo, ou seja, o que determina o tempo histórico é a transformação que o homem faz durante a sua existência, desde a tua existência. Então o tempo o tempo histórico ele está debruçado sobre as transformações humanas. O tempo pelo qual nós desenvolvemos, através dos segundos, minutos, dias, meses e anos, eles são conhecidos como tempo cronológico, tá bom? A nossa terceira temática é o calendário e o relógio na história. Vamos tratar primeiro sobre o relógio. Os relógios foram importantes instrumentos do controle e organização do tempo durante os anos. O primeiro relógio a ser utilizado pela humanidade é o Sol. Ele utiliza o Sol como elemento determinante para a marcação de tempo. Porém, esse tempo só era contado durante o dia, porque à noite não temos esse elemento. Com isso, o ser humano desenvolve outros instrumentos a partir de elementos como areia, e aí surge a ampulheta, que é o relógio que é feito a partir de vidro e areia para a marcação de tempo, e agora o tempo noturno também pode ser marcado desde então. E outros instrumentos, elementos vão ser utilizados até chegarmos ao relógio contemporâneo, que é o relógio mecânico. Sobre o calendário, gente, nós poderíamos falar que o primeiro elemento utilizado para o calendário são as fases da Lua. Ele vai ser desenvolvido dentro de um caráter religioso por povos como os muçulmanos e os judeus. O nosso calendário hoje, o calendário ocidental mais conhecido, não é o único, mas é o mais conhecido, ele é desenvolvido, ele é instituído pelo Papa Gregório XIII e desenvolvido pelo monge Dionísio. E ele tem como o seu marco principal o nascimento de Cristo. Por isso que quando ouvimos falar ano 500 a.C.,
ano 46 depois de Cristo, é porque o nascimento de Cristo passa a ser o marco inicial. Tudo aquilo que acontece dentro desse calendário instituído por Gregório e passa a ser conhecido como o calendário gregoriano, tudo aquilo que acontece antes do nascimento de Cristo, nós utilizamos as siglas AC, antes de Cristo, e é um relógio decrescente, e é um calendário decrescente, né? E todos os fatos que acontecem depois do nascimento de Cristo, nós utilizamos as siglas DC, depois de Cristo. Tá bom, gente? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.